Muito boa noite a todos! Todos me ouvindo bem? Todos me vendo bem? Muito boa noite, muito bem-vindos. Hoje a live está funcionando, todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Apareceram algumas mensagens aqui de erro de conexão. Me falem, por favor, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, por favor. Muito boa noite, primeiro sábado de 2025. Feliz ano novo para todo mundo, que mais é possível nesse ano incrível, maravilhoso, que a gente ainda nem considerou imaginar, pedir e perguntar por isso. Hoje nós vamos conversar sobre dois grandes mitos que te contaram em algum momento ou que você se conta todos os dias e que podem estar impedindo você de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, né? Que é o não tenho tempo e não tenho dinheiro. E se você já se pegou dizendo isso, fica aqui comigo até o final, porque vamos desconstruir essa ideia juntos. Além de trazer aqui, né, algumas ferramentas para você conseguir fazer com que esses dois mitos virem os seus aliados na sua carreira e no seu propósito. Se a sua rotina parece te engolir e investir em você mesmo parece que é um sonho muito distante, saiba que eu também já estive nessa situação, eu já passei por isso. E acredite, há um caminho além dessas limitações. E eu vou te mostrar como. Então, eu vou compartilhar aqui ferramentas e práticas, reflexões poderosas e histórias reais que vão te inspirar a agir, mesmo que agora você se sinta, né, que não tem dinheiro e que não tem tempo para conseguir correr atrás dos seus sonhos e objetivos. E no final também vou te contar sobre um evento especial que pode ser o ponto de virada na sua trajetória. Quero saber aqui de vocês, quero que vocês me contem. Alguém de vocês aqui sofre com isso, como não tenho tempo, como não tenho dinheiro, sempre vem essa coisa para você? Me conta, coloca aqui nos comentários, eu adoro saber mais de vocês. Então, primeiro a gente vai começar desconstruindo a questão de não tenho tempo. Esse mito, essa crença que muitas vezes a gente se coloca, né? A ideia de não tenho tempo é apenas uma história que a gente conta para nós mesmos. Normalmente a gente se agarra em alguma questão que faz a gente ter essa ilusão de que a gente não tem tempo. E pode ser tanto tempo do dia, né? Eu não tenho tempo durante o dia, minha corrida é muito maluca, eu não consigo ter tempo para fazer isso, como também tempo em idade. Tá? A verdade é que o tempo é democrático, todos nós temos as mesmas 24 horas. Então, a diferença está em como a gente consegue usar, como a gente escolhe, na verdade, usar. E será que a falta de tempo é real ou é uma desculpa confortável para a gente nunca começar aquilo que a gente se propõe a fazer ou a ir atrás dos nossos objetivos? Então, a primeira coisa é a gente começar a ter uma noção e perceber o que é uma realidade e o que é realmente o mito. Então, verdade, eu realmente não tenho tempo. Existem pessoas que realmente têm rotinas muito atarefadas, né? Por exemplo, mães solteiras que precisam cuidar da casa, precisam cuidar dos filhos e trabalham, né? Tem aí uma rotina muito sobrecarregada. Muitas vezes tem pessoas que trabalham em dois empregos, né? Tem pessoas que trabalham e fazem renda extra, ainda faz ali alguma outra atividade. Então, realmente são pessoas que estão com o tempo muito escasso, né? Essas 24 horas, dormir é um luxo para essas pessoas. Então, se você realmente não tem tempo para olhar e para você e para sua felicidade, algo precisa mudar. Então, como seria você começar a olhar à sua volta como possibilidades de você conseguir fazer com que essas 24 horas renda mais para você? Ou o que seria a contribuição que você deixe para conseguir ter mais tempo para aquele seu sonho, para aquela sua realização, né? O que você poderia delegar para alguma outra pessoa para que você consiga ter mais tempo? Eu já contei por aqui, né, que uma das coisas que eu já fiz para conseguir ter mais tempo, porque realmente eu tinha uma rotina muito corrida, era a questão de ter uma lavadora de louça, porque não lavar louça conseguiu fazer com que eu tivesse tempo para outras coisas. Então, quando a gente se abre para as possibilidades de essa questão de, nossa, é real, eu não tenho realmente tempo na minha rotina.
Então, o que mais que é possível aqui na minha rotina que eu ainda não percebi, que eu posso deixar, que eu posso desapegar para que eu comece a ter tempo? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A live de hoje é sobre os mitos de não ter tempo e não ter dinheiro. Então, fica aqui comigo, que eu vou falar bastante sobre isso. Eu comecei agora, então, sobre essa desconstrução do mito de tempo, tanto por tempo no dia, durante o dia na rotina, como também não ter mais tempo de idade, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que somente muito mais velhas conquistaram os seus grandes objetivos. Né? Depois vocês podem pesquisar, não vou tomar o tempo aqui falando sobre essas histórias que vocês já podem até conhecer. Por exemplo, o dono da KFC, ele começou a ter sucesso e ficou milionário já na terceira idade. Abraham Lincoln, né, se tornou presidente dos Estados Unidos, que era o seu grande objetivo, também na terceira idade. Então a gente sempre tem tempo. Enquanto a gente estiver respirando, sempre ter tempo para você conseguir realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos, ter uma carreira de sucesso e, inclusive, alinhar aí ao seu propósito, fazer a diferença aí na área da sua vida que você vê como maior valor. E tem também o tempo no dia a dia. Né? O tempo no dia a dia da rotina pode ser uma percepção de não ter tempo, como pode ser uma realidade. Então, no caso da realidade, é importante que se olhe para o que eu posso delegar para conseguir ter mais tempo. Será que eu não estou pegando todo o controle de tudo na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Para mim, isso não é necessário. Não é necessário que você pegue tudo para você. E isso está fazendo com que você não tenha tempo para o que realmente importa na sua vida. Então, você pode ter aí essa reflexão do que eu posso delegar, o que eu posso desapegar para conseguir ter mais uma realidade com mais tempo para eu conseguir ir atrás, né, da minha felicidade, de uma carreira de sucesso, de maior remuneração, né, o melhor tempo de qualidade, alinhar o seu propósito, a sua carreira. Então, se realmente não tem tempo para olhar para a sua felicidade, para você e para o que é importante para você, você precisa tomar alguma atitude e olhar para o que você pode mudar nessa situação. Tá? E aí tem o outro lado do tempo, né? Então a gente já falou sobre a questão do tempo em questão de idade, de você achar que você já está muito velho, ou de você achar que você está muito novo para conquistar alguma questão que você tem aí interesse, para conseguir ser feliz ou para, né, alinhar o seu propósito aí, a sua carreira. Você pode achar que você também não tem tempo e aí você entender que realmente você não tem tempo, 2 empregos, mãe solteira, né, e diversas outras situações que você pode realmente não ter tempo e você precisa entender o que você tem que mudar na sua rotina, delegar, parar de ter o controle, querer fazer tudo você mesmo para conseguir ter mais tempo para você olhar para o que realmente importa para você. E tem a questão de percepção. Então, essa parte de percepção é para você olhar, porque muitas pessoas acham que não tem tempo, mas para fazer as coisas, mas normalmente elas ficam muito tempo perdido ali em redes sociais, muito tempo perdido em coisas que não agregam em nada, né? Muito tempo perdido em situações e com pessoas também que muitas vezes não estão agregando para a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente fica numas conversas furadas ou quer sair de qualquer jeito e aceita sair com qualquer pessoa que aparece. Né? Então é importante também olhar para essas questões. Eu não tenho tempo realmente ou eu estou usando o meu tempo de forma errada. É uma pessoa que participou do meu método, conseguiu criar um projeto que estava parado há anos, dedicando apenas 15 minutos por dia. Ela aplicou ali primeiro as ferramentas por 15 minutos por dia nela, depois ela começou a ter ali algumas ações práticas para o objetivo dela, e hoje esse projeto é uma fonte de realização pessoal e financeira para ela. Então, primeiro ela se ajudou, ela se arrumou, ela entendeu o propósito dela, depois ela alinhou essa carreira a ela, né, a todo esse propósito, e aí ela consegue hoje ter essa realização. E isso, gente, é totalmente possível. A única questão é que você consiga colocar isso como prioridade. E muitas vezes você acordar mais cedo, 15 minutos, já vai conseguir te trazer isso. Né? Ou então pegar ali 15 minutos do seu horário de almoço, ou 15 minutos daquele seu horário que você está no transporte público, por exemplo, né? Indo ou voltando do trabalho, ou algum compromisso que você tenha, e você fazer alguma coisa para o seu objetivo
você já tem um ganho. Fazer pouco com consistência é muito melhor do que você fazer durante um dia inteiro, uma vez por ano e nunca mais olhar para isso, tá? Que inclusive é o que muita gente faz, né? Durante o ano novo, as pessoas ficam olhando, pensando no que querem, e esquecem os outros 364 dias. Então, é importante a gente olhar para os nossos objetivos todos os dias e conseguir colocar eles em um nível de prioridade que a gente possa, todos os dias, separar um tempo para eles. Então, será que o problema é a falta de tempo realmente? Ou a gente está priorizando coisas que não levam na direção dos nossos sonhos? Então, uma ferramenta aqui que são 4 passos para você conseguir melhorar, otimizar o seu tempo. Então você pode, por exemplo, aqui você escolhe um micro objetivo, é a regra dos 15 minutos. Você escolhe um micro objetivo que seja alcançável e que te aproxime de algo maior para você, do seu objetivo ou de algo que você consiga aí ter mais leveza, mais, né, aquela sensação de possibilidades ali para você conseguir chegar no seu sonho, no seu objetivo. Você vai reservar 15 minutos diário, sem negociações. Não tem negociações. Você vai fazer esses 15 minutos. Se você chegar à noite, está com sono e esqueceu de fazer durante o dia, faça. Coloca um alarme, usa a agenda do Google, né, que inclusive é gratuita, veja como é melhor para você. Mas lembre-se de fazer isso todos os dias, nem que seja, gente, olhar para o seu futuro, pensar no seu futuro. O que você gostaria que fosse a sua vida? Nem que seja isso. Você já está criando algo diferente, tá? E sempre fazendo perguntas. E depois disso, né, você vai fazer uma ação concreta durante esses 15 minutos. E quando você atingir o seu objetivo, celebre. Mas celebre mesmo, porque pode parecer, por menor que pareça a conquista, pode parecer besteira, pode parecer banal, mas você precisa dessa motivação. O seu cérebro precisa dessa motivação, tá? E eu vou explicar melhor sobre isso em outros vídeos, mas só para vocês entenderem, a gente tem uma bioquímica dentro da gente. E essa bioquímica, normalmente, ela precisa de alguns estímulos para que o nosso corpo, para que o nosso cérebro entenda que aquilo está trazendo um ganho real. Porque o nosso corpo, ele não existe passado e futuro, né? Existe só o agora. Então, se a gente não consegue fazer esses estímulos para o nosso corpo, para o nosso cérebro, de que a gente está fazendo alguma coisa que está levando a gente para um lugar melhor, ele vai fazer você se sabotar ou ele vai fazer com que você gaste isso com outras questões que vão te trazer um benefício, que vão te trazer uma recompensa mais imediata. Ele entende que quanto mais recompensa, melhor. E isso já nos leva também para o próximo mito, que é o não tenho dinheiro. Então, muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro, mas o medo de investir em algo e não ter essa tal recompensa. E eu sei como é também, gente. Eu já tive que tomar muitas decisões difíceis, e principalmente financeiras. E apostar em mim mesma, e mesmo sem garantias, é muito complicado. Mas a gente sempre tem que olhar para o que a gente quer construir no futuro. Isso que eu estou fazendo agora, isso que eu estou investindo agora, vai construir mais para o meu futuro? E o que é mais engraçado é que a gente está sempre gastando tempo e dinheiro em coisas que não vai nos trazer nada e nem garantia, nenhum retorno. Não traz garantia, não traz retorno. Por exemplo, a gente gastar dinheiro com uma saída com pessoas, por exemplo, né, que não agregam em nada para a gente só beber, isso não está trazendo retorno a não ser aquela recompensa que o cérebro vê. O seu cérebro vê alguma recompensa imediata nisso, mas a longo prazo isso não está te ajudando, pelo contrário. Então, a gente acaba gastando sem perceber em coisas que não nos vão trazer a satisfação, elas não vão tirar a gente daquela insatisfação. Então, como seria você começar a trocar essas questões que você faz para ter uma recompensa imediata, para você ter micro recompensas diárias que te levam a uma super recompensa no futuro, tá? E isso serve também para tempo, né? Muitas vezes a gente perde o nosso tempo com redes sociais porque todo o estímulo que a gente tem hoje na televisão e no celular,
ele é muito cheio de produção de dopamina para a gente, tem muita recompensa ali, é tudo muito bem pensado para nosso vício realmente. E isso também acontece com a comida, né? As comidas que a gente tem hoje com maior facilidade, né? Os doces principalmente. Então o corpo ele percebe essa recompensa muito mais rápido do que quando você vai para academia, por exemplo, né? Ou quando você vai começar uma dieta, por exemplo, ou quando você começa a estudar alguma outra coisa que vai fazer você ter uma transição de carreira, começa a organizar suas finanças, o corpo não vê naquele momento uma recompensa imediata. Então ele vai fazer com que você queira algo mais que traga aquilo agora para você. Então, quando você começa a se recompensar agora, você começa a falar para o seu corpo: ó, é legal fazer essa planilha do financeiro aqui, uhul, consegui fazer a planilha, e ele fica feliz. E aí você começa aí então a trocar. Então, por exemplo, né, nessa questão de dinheiro, em vez de você investir em bebida, né? Não que você tenha que parar de beber, tá, gente? Cada um faz o que achar melhor, mas tudo em excesso é ruim. Bebida, comida, né? Muitos restaurantes, muito isso, e isso está afetando a sua saúde financeira, você precisa começar a olhar isso também, porque isso vai afetar a longo prazo, tá? E se em vez de ver um investimento como algo que tira dinheiro de você, você começasse a enxergá-lo como uma semente para o seu crescimento, né? Um exemplo aqui, uma aluna investiu em dos meus programas, mesmo desempregada, e ela usou o que ela aprendeu para reconstruir a carreira dela. Então, ela usou de recursos que ela possuía no momento para conseguir investir aquilo em algo que ela sabia que ela ia ter um resultado diferente, porque né, tem uma frase que atribuíram a Einstein, que a gente não sabe se é realmente dele, mas que loucura é você, insanidade, né? É você começar a fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, ela viu isso, ela olhou para essa oportunidade e ela, mesmo estando desempregada, investiu. E aí a gente trabalhou ali e ela conseguiu se recolocar e ela conseguiu ter ali um retorno muito maior do que o que ela investiu. Né? Outra participante percebeu que ela estava presa em um trabalho tóxico. Sabe quando as pessoas se prendem a um trabalho que fazem muito mal em todas as áreas da vida? Por medo de não encontrar algo melhor, medo de perder estabilidade, ou até mesmo o medo da questão financeira, né? E tem muitas vezes que o financeiro nem é tão bom assim, mas a gente entra num ciclo de inferioridade ou de achar do suficiente, né? E a gente não consegue se tirar daquilo. E durante o programa aqui comigo, ela encontrou o propósito, a felicidade dela em uma nova trajetória. Então, foi muito bacana conseguir ver a evolução dessas pessoas, conseguir ver o quanto que a gente investir o dinheiro e o tempo no que é realmente importante, no que é realmente essencial, no que vai realmente nos levar mais próximos, né, dos nossos objetivos, é muito melhor do que a gente jogar ele ao vento como normalmente a gente faz, né? Comprando besteiras, gastando com pessoas que a gente efetivamente muitas vezes nem gosta. Essa é a real. Então, o que custa mais caro? Continuar no mesmo lugar ou arriscar algo que pode transformar sua vida? Será, gente, que continuar no mesmo lugar não custa mais caro? E no meu programa, você vai aprender a gerenciar tanto os recursos quanto o tempo, né, os recursos financeiros, quanto o recurso de tempo, de uma forma muito mais prática, tá, gente? E além disso, eu aplico muitas reflexões junto com os mentorados que desafiam a sair da zona de conforto e entrar em ação de forma estratégica. É muito bacana, justamente para conseguir tirar esse mito, né? E se o problema, verdade, se o problema não fosse tempo, o que você escolheria? E se o problema não fosse dinheiro, o que você escolheria? É importante essas reflexões e praticar no dia a dia. Essas reflexões, essas perguntas, esses processos, né, essas mudanças de perspectiva, que são as partes inovadoras, as partes além do óbvio,
eu falo, que eu utilizo, né, na minha metodologia, pois revela se você realmente escolhe, deseja e está disposto a fazer acontecer o que você diz que quer. Porque muitas vezes a gente fala, né? A maioria das pessoas anda por aí dizendo que quer muitas e muitas coisas, mas no fundo elas não escolhem, na realidade, se tornar aquilo, né? E colocam a culpa em histórias que contam para si mesmas todos os dias. Então você pode estar contando para você que o seu problema é dinheiro, quando na verdade você realmente não quer aquela transformação, você não quer aquela mudança. É aquela questão de você entrar numa loja de produtos muito caros e você olhar para tudo como se você tivesse dinheiro. Verdade que você realmente precisa daquilo, porque a sensação desse desejo muitas vezes vem daquele lugar de eu não tenho como comprar aquilo. Muitas vezes é disso. Tanto que quando você tem dinheiro, quando você, por exemplo, recebe uma quantia de dinheiro maior, você não sai comprando todas as coisas que você diz que quando tem dinheiro você vai fazer. Por quê? Porque você realmente quer aquilo? Ou você fica o tempo todo falando que quer, que quer, que quer, colocando a muleta de que não tem dinheiro ou não tem tempo para fazer, né? Então, é legal que você se pergunte, né? Verdade, eu realmente quero uma mudança na minha carreira e na minha vida? Eu estou usando o tempo como uma muleta? Eu estou usando o dinheiro como uma muleta? O que você quer aqui para que eu realmente escolha isso para minha vida? Porque quando a gente quer, gente, a gente dá um jeito, a gente para de comprar alguma coisa, né? Se você verdadeiramente quisesse, conseguiria o tempo e o dinheiro para realizar, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente pede dinheiro emprestado. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vende as coisas dentro de casa que a gente não usa mais, né? A gente pede para alguém ficar com o filho, para alguém ajudar ali a cuidar de alguma coisa da casa. Se vira, a gente se vira quando a gente quer alguma coisa. Então, por que a gente não pega esse se vira e usa para a nossa carreira, para o nosso propósito, para a nossa felicidade? É muito importante a gente olhar para isso. Tá? Então, por exemplo, fazer ali, arranjar tempo, nem que seja os 15 minutos por dia, durante o percurso do trabalho, acordar ou dormir um pouco mais cedo, fazer uma renda extra, começar a ganhar o dinheiro, né? Guardar o dinheiro ao invés de gastar, por exemplo, com comida, com bebida, com blusinha, com sapato, com aquelas assinaturas todas que muitas vezes a gente nem usa, né? Com o Uber que a gente gasta porque não conseguiu sair mais cedo ou porque está com preguiça de algum outro transporte, ou até mesmo às vezes dá para ir a pé, né? Aqueles happy hours com as pessoas que na verdade nem te fazem bem. Quantas vezes a gente só sai de casa com qualquer pessoa que chama porque a gente quer sair e não porque aquilo realmente vai te fazer bem, aquilo vai te nutrir, aquilo vai te fazer melhor, aquilo vai te expandir, te criar novas possibilidades. E no roteiro das maravilhas, eu vou falar com vocês como aplicar isso no dia a dia e na prática. Eu me lembro, né, de uma época que eu sempre gostei muito de ler. E tinha essa questão do tempo, né? Eu fazia faculdade e eu estudava em outras questões, fazia ali, né? Tinha outras atividades e o meu trabalho. Então, eu não tinha muito tempo para ler. E aí eu comecei a pensar, cara, eu fico 1 hora por dia para ir, 1 hora por dia para voltar no transporte público sem fazer nada, só ouvindo aquele monte de blá 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 da vida alheia, né? Ou rolando feed, gastando bateria de celular, porque também não tinha nada que importasse. E aí eu comecei a ler com o livro, só que aí começou a ficar muito difícil, porque imagina segurar com uma mão e o livro na outra, e aí você vira a página, né? E aí eu encontrei a possibilidade de ler o livro no celular, depois, né, eu ganhei um Kindle de presente, porque normalmente quando a gente se abre para as possibilidades e escolhe, as coisas vêm com muito mais facilidade, né? E depois começou, né, depois que eu saí dessa questão de ir voltar do trabalho, ou muitas vezes, né, alguma pessoa voltava comigo, eu ainda ficava pensando, né, o que mais que dá para fazer aqui? E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, então agora vai uma dica para quem gosta de ler, tá? Não sei se vocês sabem, mas para quem gosta de ler, é muito fácil de você conseguir ler bastante
sem a desculpa de tempo e de dinheiro. Porque hoje, se você, por exemplo, baixar o Kindle, o aplicativo do Kindle no seu celular de forma gratuita, e baixar o aplicativo da Alexa no seu celular de forma gratuita, a Alexa lê para você o livro que você tiver no Kindle, tá? E isso você não precisa pagar. E você também não precisa ter tempo. Você pode ouvir aí um livro o tempo que você quiser, é só você colocar a Alexa, né? Tem também uma forma de você ter acesso a muito mais livros dentro do Kindle, que é o Kindle Unlimited, que é uma assinatura de R$19,90. E eu não estou fazendo nem propaganda, tá, gente? É porque eu uso mesmo. De R$19,90, que você tem acesso a livros e mais livros. Você pode ler ali ou ouvir a Alexa ler ali para você diversos livros durante o mês por R$19,90 e você não paga nada para o livro, a não ser que seja algum livro que realmente não está dentro disso. Mas se você é assinante, você paga menos, inclusive. Tem muitos livros que saem muito mais baratos por ser o livro digital e por você ter essa assinatura. Então, também não é por falta de dinheiro. Né? Muitas vezes a gente gasta R$19,90 em ter 5 streamings que a gente nem usa normalmente, tá? Então, tá aí a dica para quem gosta de livro, tá aí a dica para quem quer começar a ler e diz que não tem tempo e não tem dinheiro. Não tem mais desculpa, desculpa. Desculpa por acabar com a sua desculpa, mas eu tô aqui para isso. Então, né, resumindo, os mitos de não tenho tempo e não tenho dinheiro são como correntes invisíveis que prendem a gente aonde a gente quer. E quando a gente começa a questionar esses mitos, a gente percebe que pode ir além e criar uma realidade muito mais alinhada com o que a gente realmente deseja. E esses mitos, normalmente, eles não deixam a gente chegar nessa questão de alinhar a nossa carreira ao nosso propósito. E eles são os que mais afetam quando a gente fala em questão profissional. Porque é verdade, né? Quando a gente está, por exemplo, numa rotina das 8 às 18 e ainda tem a questão de ter ali um salário e uma falsa estabilidade e todas essas questões, fica muito mais difícil da gente se desvencilhar disso. Mas quando a gente começa a questionar e perder o medo, né, de aquele medo de perder o que a gente não tem, porque muitas vezes a gente fica com medo de perder alguma coisa que, se você for prestar atenção no detalhe, você nem tem. E você está se agarrando ali a alguma coisa que não está te levando à sua felicidade por causa de algo que realmente não existe. Então, olhar para a realidade, lembrar que você sempre tem tempo, enquanto a gente respirar, a gente sempre tem tempo. Olha para a sua realidade, alinha aquilo ali, vê se você não está querendo controlar tudo, pegando tudo para você, o que, que você pode delegar, o que, que você pode pedir de ajuda. Pedir ajuda é totalmente normal, gente. Eu também já tive muita dificuldade de pedir ajuda, mas é uma coisa que é um músculo, a gente consegue melhorar a cada vez que a gente pede e vê que não doeu e que ainda pode sair melhor do que a gente pode imaginar, é muito melhor. E se você for prestar atenção, as pessoas mais bem-sucedidas que existem, elas vivem pedindo ajuda, né? Ou elas pedem ajuda e remuneram as pessoas, no caso das empresas, né? Elas pedem ajuda e contratam alguém e remuneram aquela pessoa para ajudá-la. Ou elas pedem ajuda de familiares, ela pede ajuda de amigos, ela tem um bom networking, né? Ela tem ali uma rede de apoio, sim, e ela aceita essa ajuda. Muitas vezes ela contrata mais ajuda com mentores, com coaches, com consultores. Então a gente precisa também, é outro mito que a gente vai falar outro dia, desmistificar isso de eu tenho que fazer tudo sozinho. Isso é controle no talo, desnecessário e não vai levar você aonde você quer chegar. Como eu disse, né, gente, eu já tive nesse lugar de escassez, porque isso de não ter tempo e não ter dinheiro é uma escassez. E isso é uma coisa que a gente consegue sentir, é uma coisa que a gente emana em tudo à nossa volta, quando a gente começa a entrar nessa vibe de escassez, nessa questão de não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho esperança, e você começa a diminuir ao invés de aumentar, ao invés de prosperar, ao invés de expandir, né? E eu escolhi agir, mesmo com pouco. E com tudo isso,
foi mudando, essa escolha foi mudando e foi criando mais espaço, mais tempo, mais dinheiro na minha vida. E hoje eu ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo com o meu método. E você pode ser a próxima se você escolher. Nessa quinta-feira, no dia 9, eu vou presentear todo mundo que se inscrever com a minha aula gratuita do Roteiro das Maravilhas, que é uma ferramenta que eu utilizo nas minhas mentorias. Essa ferramenta eu só utilizo com as pessoas que fazem a mentoria comigo. O que, que é essa ferramenta? É uma ferramenta em que eu sempre trago a forma correta, né, de você conseguir fazer as suas metas, se planejar e começar a tirá-las do papel, colocá-las em ação. E eu também trago uma maneira inovadora de você começar a olhar para essas metas e expandir essas metas, conseguir ali olhar para o além do óbvio, para a inovação e se abrir para as possibilidades e não ficar somente focada na forma como aquilo tem que aparecer ou da forma como você esquematizou, para você conseguir ter essa flexibilidade, mudança de trilhos, se for necessário, tá? E se você está pronto, então, para dar esse próximo passo e quer aprender como alinhar a carreira ao seu propósito em apenas 2 meses, se inscreve no evento do Roteiro das Maravilhas. As inscrições estão abertas até o dia 9, não vai ficar gravado, é totalmente online e gratuito. E eu vou te ensinar ali isso e vou te mostrar muito mais coisas sobre todo esse movimento aqui para a gente conseguir melhorar a nossa vida e incluir o trabalho nela, que a gente sabe que ele faz parte. Então não adianta a gente querer excluir, até porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Se inscrevendo, você também tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp e no Telegram, tá? Nesse grupo eu sempre compartilho alguns insights que eu não compartilho nem no Instagram e nem no YouTube. Então corre para lá, não deixe que o tempo ou o dinheiro sejam desculpas para não viver a vida que você merece. Começa agora. Eu vou estar aqui para contribuir com você nesse caminho. Um beijo. Bom final de semana para todo mundo.